Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Um podcast que trata seu cérebro como ele merece. Olá a todos, bem-vindo a mais um podcast Cevada com Plutônio. E hoje a gente tem um episódio muito especial. Hoje iremos entrevistar Maria da Penha, um símbolo aqui no Brasil, na luta contra a violência feita às mulheres. Então vamos aqui para a nossa entrevista, onde podemos bater um bate-papo aqui com ela e aprendemos mais um pouco sobre essa causa, sobre como podemos ajudar e sobre como foi o desenvolvimento desses trabalhos, nessa linha. Então vamos lá a mais um episódio. Maria da Penha, sua história e a forma que ela foi enfrentada pelo Brasil levou à criação da lei com seu nome, que tem feito a diferença no combate à violência contra a mulher. Você gostaria de contar um pouco sobre como foi esse processo da criação da lei, todas essas etapas, como é que foi isso? Um processo muito difícil. Eu fui vítima de violência em 29 de maio de 1983. Eu lutei por 19 anos e 6 meses para ver o meu agressor punido. Durante todo esse tempo eu me senti órfão do Estado e da Justiça. Para você ter uma ideia, ele foi julgado por 2 vezes, foi condenado por 2 vezes e o crime estava prestes já a prescrever. Somente quando o meu caso chegou às esferas internacionais, eu pude ver a justiça começar a acontecer. Então o Brasil foi responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e recebeu uma série de recomendações. Esse meu caso você pode encontrar na internet, é o caso 12.051, Maria da Penha, Brasil, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Para cumprir essas recomendações, elas determinaram. Nas recomendações, estava determinado a prisão do meu agressor, e a mais importante de todas, ao meu ver, foi a recomendação de que o Brasil precisava mudar suas leis. Pois da forma como estava, o país estava sendo conivente com a situação da violência doméstica. A partir desta recomendação, começou a ser criado o ambiente da Lei Maria da Penha. Eu costumo dizer que a minha luta começou muito sozinha, com muita dor, muito sofrimento, mas ao final a minha maior vitória foi a criação de uma lei batizada com o meu nome, que veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira. Eu quero destacar aqui que no intervalo entre o primeiro e o segundo julgamento, onde após o primeiro julgamento ele foi condenado por 6-1 e que os advogados recorreram, dizendo que o julgamento havia sido feito contra a prova dos autos, eu me senti tão angustiada. E depois daquela luta de vários anos, o resultado de um julgamento em que ele foi condenado por 6-1, ter a possibilidade de ser anulado, que eles pediram, a defesa dele pediu isso. Então eu escrevi um livro chamado Sobreviver e Posso Contar. Esse livro eu coloquei nesse livro todas as contradições do réu encontradas no processo jurídico, inclusive os depoimentos dos vizinhos, os seus próprios depoimentos contraditórios. E esse livro eu considero a carta de alforria das mulheres brasileiras, porque foi através dele, junto com a cópia do processo, que a OEA recebeu a solicitação de uma observância, Nós solicitamos à OEA, junto com o CEGIL e o CLADEI, colocamos a situação em que nós, vítimas de violência da mulher, sofrimos pela justiça brasileira. Então, o livro Sobreviver, que eu posso contar, eu considero a carta de alforria das mulheres brasileiras. Ok, então eu percebo que, na verdade, teve que dar uma pressão internacional, para poder acontecer. E no Brasil teve grupos também se mobilizaram, imagina, em torno para poder fazer avançar, Porque a gente sabe que no Congresso Nacional tem todo um rito, tem que mobilizar muitas pessoas. Nós estamos falando ali do início dos anos 2000 e final dos anos 90, Muita coisa ainda estava bem mais atrasada, em relação a essas legislações para a proteção de grupos, não é isso?
Isso, olha, eu não conhecia o que era violência doméstica da maneira que nós conhecemos hoje, da maneira como ela existia e de como nós conhecemos hoje, né? Eu sofri um relacionamento abusivo, onde eu sofri vários tipos de violência que hoje são colocadas na lei, né? Mas que eu não sabia, porque eu não recebi a violência física, mas eu recebia a violência psicológica, eu conhecia a violência patrimonial, eu percebi esse tipo de violência. E quando a polícia descobriu que o tiro que eu recebi, que foi como contado por ele que tinha sido um assalto que tinha acontecido na nossa casa, e que por conta desse tiro eu passei 4 meses hospitalizada. Durante esse período que eu fiquei hospitalizada, a polícia iniciou e deu continuidade ao seu inquérito policial, né? Fez o seu inquérito policial. Então, ele teve as testemunhas, ele conseguiu, a polícia ouviu as testemunhas que achou necessárias ouvir, onde as empregadas da nossa casa foram ouvidas e os vizinhos da rua foram ouvidos. E ele também foi ouvido e ele entrou em contradição várias vezes nesses depoimentos da polícia. Quando eu cheguei do hospital, 4 meses depois, que eu fui mantido em cárcere privado e consegui sair de casa com ordem judicial que a minha família providenciou, eu fui ouvida, então, pela Secretaria de Segurança. E depois de dois depoimentos, saiu o resultado da Secretaria de Segurança de que eu não tinha sido vítima de um assalto, mas eu tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, né? Idealizada pelo meu agressor. Então, respondendo a sua pergunta, eu quero dizer, se não fossem os movimentos de mulheres, eu não teria conhecimento do que hoje nós mulheres temos, com a divulgação da lei. Eu sofri as violências e não sabia que aquilo era comum dos lares brasileiros. Foi a partir do movimento de mulheres do meu estado que se aproximaram de mim e me inteiraram sobre a maneira como as mulheres eram tratadas, e que eu não tinha esse conhecimento, que eu pensei que eu fosse um caso isolado, entendeu? Então, que eu me juntei a elas e comecei a lutar por justiça. Então, foram momentos muito angustiantes, mas de muitas vitórias, porque o meu caso foi se tornando conhecido a nível internacional, e a partir das injustiças que eu sofri pelo Poder Judiciário, né? Eu consegui, através do livro, criar um instrumento que serviu para que o CEGIL e o EA enviassem ao Comitê Interamericano de Direitos Humanos juntamente com a cópia do processo. Então, foi a partir daí, dessa denúncia internacional, que as coisas começaram a mudar no país. E isso aconteceu no ano de 2001. Eu acho interessante quando você falou uma frase assim, a gente nem percebe que está sendo vítima de violência, né? As mulheres muitas vezes nem percebem, né, que estão recebendo a violência. Às vezes eu imagino que elas acham que violência é apenas tomar uma surra, né? Sei lá, algo mais físico, né? Você poderia falar um pouco mais sobre essa questão de talvez porque às vezes a vítima não consegue nem se ver como vítima? Por falta de conhecimento, como eu também não tinha conhecimento, né? Então a lei veio esclarecer os tipos de violência. E, infelizmente, as mulheres dos pequenos municípios ainda não têm esse conhecimento, né? Então, à medida que a gente for conversando, eu vou detalhar mais sobre como a gente pode fazer para que essas mulheres possam ter conhecimento de que o que elas sofrem é uma violência que está no nosso Código Penal. Então já vou engatar uma pergunta que é a seguinte, então nós como sociedade, né, como é que a gente pode mais se envolver nessa questão? Eu não falo só apenas das mulheres, eu falo nós homens também, os jovens, né? Como é que a gente como sociedade pode contribuir
nessa questão de proteção da mulher? Olha, eu acho que todos e todos nós podemos assumir esse nosso papel de transformador social. Todos e todas podemos fazer parte da rede de proteção de uma mulher em situação de violência. Esta violência, hoje nós sabemos que está muito mais próxima do que podemos imaginar. Precisamos nos dar conta de que é preciso o envolvimento de todo o circuito social para que a mulher consiga romper este ciclo. E eu acredito que para acontecer esta mudança cultural, é imprescindível o papel da educação formal e informal. A Lei Maria da Penha traz no seu inciso 9, o artigo 8º, que deve ser dado o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia, e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa é uma iniciativa muito importante e que nós do Instituto e outras organizações trabalhamos essa causa, né? Essa recomendação está na Lei Maria da Penha e queríamos que essa providência fosse uma realidade em todo o Brasil. Assim começaremos através da educação, ver a história das mulheres de outros países. As mulheres que saem de relacionamento abusivo ou percebem que tem alguma coisa errada, que não está legal, tem alguma coisa realmente que tem que ser mudada. Para essas mulheres que saem de relacionamentos abusivos ou que se percebem nessa situação aqui, tá certo? Elas precisam de diferentes formas de apoio, imagino, né? Apoio familiar, apoio do Estado, apoio, enfim, de vários tipos de abraço, né? Imagino que ela precisa ser abraçada e protegida de várias maneiras. Mas olhando a sociedade atual e o que é que a gente tem hoje nas famílias, né, e o Estado, já falei aqui, que tipo de preparo a gente precisa ter para acolher essas pessoas, né? Oficialmente a gente tem a lei, a gente tem instrumentos, temos delegacias de mulheres, temos tudo isso. Mas onde é que você acha que está falho? Onde é que você acha que tem que haver melhorias para realmente cada vez mais nos prepararmos para aceitar essa realidade e lidar com ela? Olha, é necessário uma série de ações sequenciadas. Para que a lei seja corretamente aplicada, precisamos que existam políticas públicas, como você falou, que já existe. Delegacia da Mulher, Centro de Referência da Mulher, a Casa-Abrigo, o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o Núcleo de Gênero do Ministério Público, Núcleo de Gênero da Defensoria Pública, entre outros. Outro ponto importante é que no inciso 7 do artigo 8º da Lei Maria da Penha, trata da capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1º, quanto às questões de gênero, de raça e etnia. Infelizmente, essas políticas públicas só existem nas grandes cidades. Esses pontos são imprescindíveis para que a lei possa funcionar efetivamente, mas sabemos que para isso é necessário, como você já sabe, a vontade política. Por isso é que é importante a sensibilização dos gestores públicos de todas as esferas governamentais para essa causa urgente da nossa sociedade. Todas as iniciativas no campo da educação, formal e informal, são extremamente importantes para que possamos construir uma cultura de paz, né? Então, nós precisamos, uma questão que o Instituto batalha muito, é que, por exemplo, a mulher vítima da violência, que mora no município onde não existe nenhuma política pública, ela não sabe nem que ela é vítima, nenhuma política pública, ela não sabe que é vítima. Mas se ela encontrar na sua unidade de saúde um centro de referência da mulher, que ao chegar para ela se medicar dos ferimentos, ela seja acolhida pelo Centro de Referência da Mulher, que faz parte da Lei Maria da Penha. O Centro de Referência à Mulher é uma equipe formada por psicólogo, serviço social e assistente social, onde essa mulher vai se inteirar sobre os seus direitos. Ela vai se inteirar, ela vai ser orientada a como
tomar uma iniciativa para sair daquela situação. E se ela tiver com risco de sofrer um assassinato, ela vai ser encaminhada por este centro de referência para uma macro-região do Estado, onde exista a delegacia da mulher, onde exista uma casa-abrigo, onde seus filhos sejam acolhidos numa escola pública, onde ela possa ser capacitada para ter a sua autonomia financeira. Então, esse aí é o apoio que essa mulher precisa para sair de uma situação de violência e para escapar de um feminicídio. Então, o que é que eu digo? Em todo pequeno município, nós temos da criança. Tem até as eleições anuais, né? Todo ano tem eleição. Exatamente, entendeu? Em todo município tem. Então, por que não existir em todo município o centro de referência da mulher, mas não no local de destaque? Esse centro de referência da mulher tem que estar dentro da unidade de saúde. Porque se essa vítima, se o gestor, por uma questão de vaidade, construir um centro de referência para a mulher, para dar destaque ao seu município de que ele fez alguma coisa, ele não está fazendo nada. Porque a mulher não vai adentrar um centro de referência de violência que está situado no centro da cidade, para quando chegar em casa levar outra surra, porque quando chegar em casa o marido já soube que ela esteve lá. Porque em cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Por isso a importância do centro de referência ser colocado dentro da unidade de saúde. Para as mulheres. Exatamente. Então, se existe um conselho tutelar em todo pequeno município, por que é que não existe o centro de referência da mulher dentro da unidade de saúde? O que é que está faltando? Esse centro, por exemplo, poderia agregar não apenas função, esse centro de saúde da mulher, poderia questão de cuidar de questões reprodutivas, questão de saúde da mulher e incorporar junto, por exemplo, essa questão, né, da defesa. Exatamente. Isso aí, desde que a lei foi sancionada, que eu falo, mas são poucos os municípios que têm esse centro de referência dentro da unidade de saúde. Então, a mulher continua sendo vítima de outros tipos de violência, sem ser a física, sem ter o conhecimento de que ela sofre violência. Então, eu ouvindo aqui, então, na verdade, a gente tem uma certa, pela lei, né, o instrumento administrativo já prevê uma farta rede de proteção, né, que eu estou vendo aqui, envolve a educação, a saúde, todos os órgãos de segurança deveriam ter algum tipo de preparo para isso, né? E você até comentou que as cidades grandes até têm algum, mas um desafio grande para a gente são o interior do Brasil e as periferias, eu imagino. Exatamente, porque você não pode, como é que se diz, a mulher tem medo ou ignora que ela sofre violência doméstica. Se ela está no centro de saúde, chegou machucada, e pela expertise do local, desconfiou que aquela mulher sofre violência doméstica, foi feita ali de uma violência física, que essa mulher vá para o centro de referência da mulher que está dentro do próprio centro de saúde. Se ela apresenta problemas psicológicos injustificados, que ela vá para o centro de referência da mulher, porque vai se descobrir a causa, entendeu? Muitas vezes, a maioria das vezes, essa violência psicológica está relacionada não com a violência física, mas com vários outros tipos de violência contra a mulher dentro de casa. Eu estou achando interessante que, pela sua fala, eu vou explorar um pouquinho essa parte, esse estigma coletivo, digamos assim. Eu imagino que, além da violência que ela sofre, muitas vezes essa mulher tem medo até que a sua história seja exposta por razões como vergonha, perda de status, ou até que a notícia se espalhe e de repente aquela mulher, se fosse mulher de verdade, aguentava a surra, ou então chegar no ouvido do agressor e por aí vai. Né? Eu imagino que parece que dependendo da comunidade, toda a comunidade pode ser uma adversária se não for devidamente educada, né? Exatamente, aí é que entra o quê? A educação a partir do ensino fundamental. Porque você sabe que muitas crianças aprendem na sua comunidade a serem machistas, homofóbicas, racistas. Ou aprendem dentro de casa ou aprendem na comunidade. Então, esse comportamento, ela demonstra na sala de aula. E por que não? O Conselho de Educação
o Conselho de Psicologia não capacita os professores da rede pública para identificar essas crianças que apresentam esses comportamentos esdrúxulos. E por que não essas crianças não serem atendidas em grupo de faixa etária sobre a vida delas, as professoras terem o conhecimento se aquela criança sofre violência doméstica, se a mãe dela sofre violência dentro de casa, entendeu? Quer dizer, há uma maneira. Existem técnicas que eu acho que o Conselho de Educação possui, que o Conselho de Psicologia possui, para identificar essas crianças que vivem em lares violentos, vivem em comunidades violentas, e que pode, através da educação, desconstruir esse entendimento de essa criança identifique que a sua mãe sofre violência doméstica, que aquilo não é um comportamento normal de um homem para com a mulher. Nós estamos num país, eu estava pensando enquanto você fala, que mata muito no trânsito, mata muito no crime, mata muito crimes passionais. O quanto você acha que o Brasil tem uma cultura violenta? Claro que estamos falando aqui da violência contra a mulher, mas o quanto você acha que a nossa cultura violenta acaba se espalhando em todo quanto é tipo de relacionamento e instância no nosso país? Olha, eu acho que muito precisa ser feito, muito ainda. Eu tenho o pensamento, eu tenho a reflexão de dizer o seguinte: se nós tivéssemos blitz descaracterizada nos finais de semana, próximos a bares, próximos a restaurantes, poderia ser identificado as pessoas que saem bêbadas dirigindo e matando pessoas, porque dirigiram alcoolizadas. No entanto, muitos desses bêbados que dirigem alcoolizados, às vezes não cometem um crime intencional, vamos dizer, mas eles sabem que podem matar outras pessoas por causa da sua bebida. Então, por que não existe blitz descaracterizadas nas imediações dos locais onde, comumente, fim de semana, as pessoas bebem? Elas não precisam dirigir para voltar bêbadas para casa. Elas podem beber, mas que pegue um Uber. Outra pessoa dirige no lugar dela. Entendeu? Então, quer dizer, quando essa pessoa não é pega porque cometeu crime no trânsito, no outro fim de semana ela torna a beber, porque não aconteceu nada com ela. Mas se ela for pega numa blitz, ela tem que pagar por um crime, porque ali ela poderia ter cometido um crime. E viajar e dirigir alcoolizado não é permitido. Mas existe isso no nosso país? Pode existir. Então você acha que é um país, assim, digamos, um pouco tolerante também com a questão, como eu tinha perguntado antes, né? A questão da violência como um todo, né? Essa mesma cultura de violência que acaba desaguando contra a mulher é a mesma cultura que faz o cara no trânsito brigar com o outro e bater, atropelar, porque o cara me fechou, o cara me xingou. Exatamente. Isso aparentemente é uma cultura que a gente acha normal resolver tudo na pancada, né? Parece. Aí eu te falo o seguinte, nós temos muitas leis boas, mas muito mal, como é que se diz, mas com pouca eficácia, porque não são bem aplicadas. Geralmente, quando acontece o fato, é que se dá visibilidade. Quando existe uma briga no trânsito, com morte, se dá visibilidade. Quando existe um feminicídio, se dá visibilidade. Então, esses crimes poderiam ter sido evitados se existisse a prevenção. A prevenção da violência doméstica e as outras violências está na educação e está na fiscalização do poder. Então é uma dupla muito importante para você, né? Educação, preparo dos órgãos públicos e da sociedade em geral, nas escolas, sistema de saúde e também a aplicação da lei, né? Porque como você citou, legislação a gente tem que sobra, né? Mas então, o importante é aplicar, capacitar e mudar nossa cultura também, né? Exatamente, né? E outra coisa, você vê que com certeza com essa prevenção, com essa fiscalização, os cárceres não teriam tão lotados e a cidade seria mais limpa.
Eu tive conversando com uma pessoa em Portugal, não sei se é em Portugal ou é na França, não sei bem. Esses crimes que acontecem, onde esses fatos em que as pessoas são presas por crimes de furto, de... como é que se diz? Quando a pessoa lesa a lei, né? De qualquer... Pequenos delitos, né? Delitos de menor gravidade. Certo. Pronto, os delitos mais leves. O que é que acontece? A limpeza pública da cidade é feita por eles. Eles estão ali levados pela polícia para em determinado bairro, determinado trecho do bairro, estão ali fiscalizados pelo corpo policial, estão de tornozeleira e estão limpando a cidade. Quer dizer, a nossa cidade aqui cria uma taxa de lixo e continua suja do mesmo jeito. Então, impunidade é uma coisa também que acaba, a impunidade como uma sensação geral, acaba também levando a abusos e, em algum momento, na violência contra a mulher também, né? Porque, afinal de contas, o cara gritou, o cara puxou, o cara bateu e não deu em nada, né? Exatamente. Então, é o seguinte, todos têm que estar preparados para os tipos de violência que existem. Mas, em relação à mulher, todos têm condição de ajudar uma vítima de violência. Por exemplo, se num condomínio, na vizinhança, uma mulher está apanhando e se sabe que aquilo é uma violência que essa mulher é acostumada a sofrer, ou então que está pela primeira vez sofrendo, não importa, liga para o 190, que a polícia chega na hora. Não é história de em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, se mete a colher sim, porque se está evitando o quê? Está evitando o feminicídio. Porque o homem que não é bonito quando dá a primeira pisa, quando violenta a mulher pela primeira vez e não acontece nada, ele vai aumentando o seu tipo de violência, porque nada aconteceu. E o que no final da história acontece o quê? O feminicídio. E afinal, quem é a vítima? Quem são as vítimas desse feminicídio? A família que sofre e principalmente as vítimas invisíveis que são os órfãos. A Universidade Federal do Ceará fez uma pesquisa de que para cada mulher assassinada, cada mulher vítima de feminicídio, ficam em média 3 crianças na orfandade. Eu teria deixado 3 filhas na orfandade se Deus não tivesse a misericórdia de me salvar. Eu passei 2 meses no HGF, em estado grave, mas sobrevivi. E a coisa que eu mais pedi a Deus foi quando eu me vi que ia morrer, que não deixasse minhas filhas na orfandade. E Ele me atendeu. Por isso que eu, pela sobrevivência e pela vitória de a gente ter conseguido, das mulheres terem conseguido trabalhar e criar esta lei, entendeu? Eu me sinto muito orgulho, muito comprometida com essa causa. Essa lei esse ano faz 18 anos, tá? Então eu gostaria de saber o que é que você acha que teve de avanços de lá para cá. Claro que a lei, entre aspas, é só um pedaço de papel, né? Mas ela acabou provocando toda a discussão na sociedade, né? Ela virou um termo mesmo assim, né? Virou um termo na rua. Eu acho que poucas leis no Brasil são tão conhecidas pelo nome como essa. Mas o que é que você acha que teve de grandes avanços nesses 18 anos? E o que é que você acha que se hoje você pudesse reescrevê-la pessoalmente, o que é que você faria de mudanças nela? Não, na lei eu não faria mudança, mas faria mudança na cabeça dos gestores públicos. Gostei dessa. Gostei. Se fizer só o que está lá já é muita coisa, né? Já, se cumprir o que a lei determina, está excelente. Agora tem que cumprir não só nas grandes cidades, tem que cumprir de acordo com as possibilidades, né, de que aquele pequeno município comporta. Por exemplo, um pequeno município não vai comportar uma delegacia, não vai comportar um tribunal, não vai comportar outras políticas públicas. Mas o pequeno município comporta, assim, o centro de referência dentro da unidade de saúde e comporta encaminhar esta vítima para um grande centro onde existam as outras políticas públicas que fazem com que a Lei Maria da Penha saia do papel. E que vitórias você acha que eu imagino que, puxa, poderia ter havido mais avanço, mas onde é que você acha que, puxa, aqui deu certo? Eu acho que toda a luta valeu, nem que tenha sido por conta disso aqui. Claro que a luta valeu, pelo nome que o Brasil tem aí fora, pelo que a lei é considerada pela ONU, uma das 3 melhores do mundo. A lei conseguiu
agrupar mais pessoas para lutar pela sua implementação, entendeu? A lei conseguiu conscientizar mais mulheres, conseguiu conscientizar mais homens, né? Que muitos mudaram o seu comportamento, ou porque foram denunciados e viram que estavam errados, ou porque também foram trabalhados através de políticas públicas que atendem aos homens que foram presos pela lei, que existe também, né? Esse atendimento ao homem agressor para desconstruir nele o porquê que ele fez aquilo e desconstruir. E geralmente o que é que acontece nesses encontros? O homem aprendeu a ver seu pai bater na sua mãe, seu avô bater na sua avó, e aprendeu e foi educado para bater na mulher quando ele tivesse. Atualmente, quais atividades nessa questão você tem evoluído na luta pela defesa da mulher? Nós temos trabalhado muito a questão da educação, nós temos aqui feito palestras, é o nosso instituto, né? Palestras nas empresas, conscientizando a importância que as empresas têm no conhecimento dessa violência, esclarecendo que a mulher vítima de violência ela dá prejuízo para a empresa, porque ela rende menos, porque ela chega e não tem o rendimento de uma pessoa que está despreocupada, ela está angustiada, e que as empresas, então, têm um olhar diferenciado, têm um atendimento, pelo menos psicológico, que geralmente as empresas têm, para poder ajudar aquela vítima de violência. As grandes empresas têm trabalhado nessa questão, transferindo aquela vítima para um outro município, onde ela tem uma filial, entendeu? Para ajudar nesse momento crucial, né? E muitas palestras, muitos workshops e outra coisa que a nossa unidade de Pernambuco tem investido muitíssimo em educação, tem feito muitos podcasts, educado através de lives, né, com grupos da justiça trabalhando essa questão, esclarecendo. Então, aonde chega a oportunidade, as militantes, as feministas estão colocando sua voz no microfone, né, e colocando o de que bom aconteceu e o que de bom falta acontecer, para que a lei seja corretamente implementada. Hoje, que tipo de sites ou parcerias, literaturas, que tipo de fontes ou institutos a gente poderia procurar as pessoas, especialmente as mulheres, é claro, mas também os homens, tá? A gente está falando das mulheres aqui, mas eu sempre comento que os homens fazem parte da solução também, né? Não adianta focar só empurrando no colo das mulheres isso, né? Essa obrigação de escolher um bom parceiro, né? Porque até nessa hora da solução a gente pôr tudo no colo das mulheres, né? Mas que tipo de instituições, literatura, material seria interessante procurar para quem está ou curioso sobre o assunto ou está precisando desse conhecimento? Importantíssima a sua pergunta. Nós iniciamos um projeto agora, estamos concluindo ele, que é o projeto Prateleira Maria da Penha vai às escolas. Então, nós temos uma relação de cartilhas que podem ser adquiridas gratuitamente, as cartilhas que podem ser reproduzidas gratuitamente pelas escolas, por repartições, por quem quiser, entendeu? Onde há uma explicação do beabá da Lei Maria da Penha, o histórico, como a mulher procura ajuda, e se Deus quiser, nós já estamos implementando aqui, algumas escolas já implementaram essas cartilhas, né, no nosso projeto piloto, e que, se Deus quiser, nós estaremos ampliando para a sociedade. Muito bom saber. Para a gente prosseguir para o encerramento dessa entrevista, que eu tenho aprendido muito com ela, aprendi muito mesmo, que mensagem de esperança ou de encorajamento você poderia deixar para mulheres, mocinhas, né, especialmente para as mulheres, e que conselhos você poderia dar para nós homens também, tá? Porque, como eu sempre comento, nós homens podemos ser parte do problema, mas também nós podemos ser parte da solução, né? Olha, eu acho sim que essa Prateleira Maria da Penha vai servir em muito, porque ela não só pode estar presente nas escolas, que o objetivo é esse, mas que pode estar presente
no shopping, pode estar presente num escritório, pode estar presente numa sala de espera de um consultório médico, entendeu? Que é do jeito que existe aquelas revistinhas ali na mesinha do centro, para quando o cliente chega esperando a sua vez de ser atendido. E tem ali também essas cartilhas, algumas cartilhas possam, de uma maneira fácil, rápida de se saber, iniciar a pessoa a se interessar sobre o assunto e a procurar mais informações. Eu imagino que você já encontrou muitas mulheres, muitas famílias que de alguma maneira contaram suas experiências para você. Você viveu também experiência muito nacionalmente conhecida. Então, para aquela pessoa que nesse momento está passando por essa mesma dificuldade que você passou, o que você poderia falar para ela agora? Olha, eu diria assim, que não aguente sozinha, que você pega um amigo, pega um familiar da sua confiança, pergunte para ela como você pode se informar sobre os seus direitos, pergunte para ela para procurar um centro de referência da mulher na sua cidade. Se não tiver na sua cidade, ligue para o 180 e faça essas perguntas ao 180, para que ela possa orientar, procurar um local onde ela possa conversar sobre o seu problema e ser orientada. Porque muitas vezes a mulher do pequeno município só ouve falar que existe a Lei Maria da Penha, mas não sabe nem onde procurar ajuda. Olha, a gente agradece muito sua participação, ficamos muito felizes mesmo, tá? E certamente a gente vai divulgar o teu tipo de trabalho e com certeza é muito importante para muitas mulheres, para muitas famílias, né? Muito obrigado mesmo, Maria da Penha, pela sua presença aqui, viu? Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos, assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.